É arriscado investir na Bolsa de Valores? Rafael, investindo na Bolsa de Valores eu preciso declarar meu imposto de renda? Bom, se você quer saber a resposta dessa e de outras perguntas, fica aqui comigo nessa aula que eu vou te falar. Fala pessoal, Rafael aqui do Viva no Comando em mais uma aula e hoje é mais aí uma edição do nosso quadro Rafael Responde, que é um quadro, para quem não acompanha, criado para poder responder aí as perguntas, as mais diversas perguntas que vocês nos enviam aqui no Viva no Comando a respeito de investimentos, de independência financeira, de qualidade de vida, para poder transformar aí a sua vida, especialmente a sua vida financeira. Eu já vou adiantar e já falar que se você quer ter aí a sua dúvida respondida aqui no nosso quadro, é só você nos enviar através do nosso e-mail ou através das nossas redes. Aí a gente está presente no Instagram, no Facebook e no YouTube, certo? Bom, então, sem mais delongas, vamos já para a primeira pergunta. A primeira pergunta é da Camila Nunes. A Camila Nunes, a pergunta dela é a seguinte: é arriscado investir na Bolsa de Valores? Muita gente faz esse tipo de pergunta e quando se trata de risco, existe uma falácia muito grande, né, do que é arriscado, do que não é arriscado. E eu sempre falo que o risco é você quem determina. Não adianta você achar que, isso para iniciar, tá, a resposta dessa pergunta. Não adianta você achar que uma pessoa que tem todo o patrimônio num título público, ela está menos arriscada do que alguém que está diversificado em ações. Pelo contrário, ela está muito mais arriscada. Por mais que o título público seja de risco menor, mas o patrimônio dela está atrelado a apenas um único ativo, está todo ele em apenas um único ativo. Enquanto a outra pessoa está diversificado em diversas empresas, que seria no caso das ações. Então o risco é você quem determina, e a gente faz isso através de diversificação, é assim que a gente controla o risco. E para terminar, né, corroborar com esse início de resposta, a gente não investe em Bolsa de Valores, eu já disse muito isso aqui. Bolsa de Valores, ele não é um ativo, ela é um meio para que você possa investir em ativos, certo? Então, de uma forma brusca aí, ou uma forma uma forma básica, acho que seria a melhor palavra, para explicar a Bolsa de Valores é que ela é como se fosse uma feira, onde existem pessoas querendo vender, né, partes delas, ou seja, vender as empresas, vender partes de empresa, ela está querendo arrecadar recursos, e existe você, do outro lado, que está querendo investir. Então a Bolsa de Valores é uma espécie de feira, e ela te dá a possibilidade de investir em coisas grandiosas, em ativos grandiosos, por valores pequenos. Um exemplo, se você fosse investir na Apple, a Apple todo mundo conhece, o valor de mercado da Apple já passou de 2 trilhões de dólares. Se você fosse investir pessoa física na Apple, diretamente, conversar lá com os diretores, no mínimo você teria que comprar aí 10% daquela empresa. E isso daria aí coisa de bilhões, certo? Mas a Bolsa de Valores, ela te dá essa possibilidade de comprar pequenas frações da Apple, certo? Então você compra a Apple por 100 dólares, por exemplo. Então é muito melhor. Então a partir daí você já começa a se tornar sócio, você já vai ter direito à porcentagem de lucro correspondente à sua porcentagem de sociedade, certo? Então a Bolsa de Valores, ele te dá essa possibilidade. E o fato de ser arriscado ou não, como eu disse, é você quem determina. E a gente faz isso através de diversificação e de estudo. Estudo o quê? Estudo de ativos, se ele é bom ou ruim para os seus objetivos. Não adianta você estar querendo especular investindo em ativos que sejam bons pagadores de renda. Da mesma forma, o inverso, certo? Então, é arriscado investir em Bolsa de Valores? Não, o risco é você quem determina. E mais uma vez, ninguém investe em Bolsa de Valores. Seu dinheiro não fica na Bolsa, seu dinheiro fica nas empresas, é atrelado ao seu CPF. O dia que você falecer, vai para o seu inventário, é uma coisa sua. Você é sócio daquela empresa, você é sócio daquele imóvel, certo? É nesse sentido aí, tá bom? Bom, a segunda pergunta do Fernando Abreu. Quem investe na Bolsa de Valores é obrigado a declarar imposto de renda? Sim, primeiro ponto. Ninguém investe em Bolsa de Valores, como eu disse na resposta anterior, certo? Então, o que você está comprando de ativo
dentro da Bolsa de Valores, usando a Bolsa para comprar. Ações de empresas X, cotas de fundo imobiliário Y. Precisa declarar? Obrigatoriamente sim. Porque as pessoas confundem, mas assim, é uma coisa simples. Na verdade é porque é muito mistificado todo esse tipo de investimento. Você não tem um imóvel? Se você tem um imóvel, você é obrigado a declarar. Se você tem um carro, você é obrigado a declarar. Você tem que pôr lá na sua declaração de imposto de renda. Com ativos é a mesma coisa. Ou seja, se você é sócio da Magazine Luiza, você tem que pôr lá na declaração que você tem um percentual da Magazine Luiza. Por quê? Porque aquele é um ativo, certo? É um patrimônio seu. Então, é uma declaração de imposto de renda, você tem que declarar todo o seu patrimônio. Da mesma forma, cotas de fundo imobiliário, você tem um percentual dentro de cada imóvel, você precisa declarar aquele patrimônio à Receita Federal. Então, não tem diferenciação, eu declaro só imóvel e carro, né? Você já faz isso habitualmente, se você tem aí o seu imóvel, por exemplo. É a mesma coisa, só que a diferença é que de um lado você é dono sozinho do seu imóvel, do outro lado você é dono com vários sócios de outros imóveis, que é no caso aí dos fundos imobiliários. Então, é obrigado a declarar? Com certeza, é um patrimônio, todo patrimônio tem que ser declarado, certo? E se você não sabe, já aproveitando, né? Se você não sabe como declarar, tem aula aqui no Vivendo Comando falando a respeito disso, tá bom? É só pesquisar aí. A pergunta de número 3, do Jorge Casanova. O que realmente significa a aposentadoria na sua opinião? Bom, as pessoas confundem muito o conceito de aposentadoria. O conceito de aposentadoria que é propagado é que vai chegar um determinado dia em que você vai parar de fazer tudo e vai viver viajando, aproveitando o seu dinheiro. E a gente sabe que isso não existe. Ninguém vive viajando, tá? Basta olhar aí a pandemia, o que a pandemia causou nas pessoas. Você ficou em casa sem fazer nada, certo? Ou muitas vezes estava fazendo, mas isso te deu o quê? Um tédio enorme, uma crise existencial gigantesca. Por quê? Porque a gente não vive sem importância, a gente não vive sem gerar valor de alguma forma, isso é impossível. Então esse conceito de aposentadoria, de parar de vez de fazer tudo e aproveitar a vida, isso ele não existe, tá? É só uma propaganda enganosa. Então o que significa aposentadoria para mim e automaticamente para o Viva no Comando? A aposentadoria é no sentido de ter qualidade de vida no futuro. É por isso que a gente fala tanto a respeito disso. Porque se você pensar, você é um trabalhador, você está investindo o seu dinheiro, e hoje, na idade que você tem uma capacidade de geração de renda, ou seja, capacidade de trabalhar X, que te dá uma qualidade de vida X, certo? Mas quando você chegar aos seus 60, 65 anos, como exemplo, você não vai ter a mesma capacidade X de gerar renda, você não vai ter a mesma saúde, a mesma vontade de trabalhar. E isso é natural, porque a sua idade já está avançada, avançada em relação ao trabalho que você exercia. Então, se você não vai ter a mesma capacidade de geração de renda, você também não vai ter a mesma qualidade de vida, certo? E o grande erro das pessoas é confiar na aposentadoria do governo. E isso já está caindo por terra, porque basta você ir nas ruas da sociedade, você vai ver vários aposentados pedindo dinheiro, vendendo balas aí nos semáforos. Por quê? Porque a aposentadoria do governo não dá nem dinheiro para poder custear aquelas coisas básicas, né? Que dirá ter uma qualidade de vida. Então, por que a gente preocupa tanto com a aposentadoria? Porque a gente trata de qualidade de vida atemporal, ou seja, ela tem que existir passado, presente e futuro. Então, no presente, você precisa investir o seu dinheiro para que no futuro, quando você não tenha mais a mesma capacidade de trabalho, esse investimento que foi feito, ele supra essa geração de renda que você não conseguiu, certo? Eu quero parar de vez de trabalhar. Ok, você também pode. Então a independência financeira ela é a liberdade de escolha. O problema é que as pessoas confiam no governo e chegam lá e não têm a liberdade de escolha. Você não pode escolher parar ou não de trabalhar. Você vai ter que continuar trabalhando mesmo aposentado, que é a realidade aí. Eu não vou falar com precisão, mas eu tenho certeza que é a realidade de 80% dos aposentados precisam fazer algo a mais para complementar a aposentadoria. Por quê? Porque eles
precisam sobreviver e eles não têm a mesma capacidade de geração de renda. Então, o que significa aposentadoria na minha opinião? Aposentadoria, na minha opinião, pensar em aposentadoria é pensar em qualidade de vida para o futuro. Só você parar para pensar e você vai perceber que hoje, o que você ganha hoje não vai ser a mesma coisa que você vai ganhar lá na frente, porque você não vai conseguir trabalhar do mesmo tanto, você não vai ser remunerado da mesma forma. E mesmo que você se aposente pelo governo, se hoje você tem um salário aí de 10 mil reais por mês, um exemplo, é claro, você vai aposentar com teto do INSS, sem choro, certo? Então é preciso que você faça algo, seja previdência privada, seja investimento próprio, como a gente faz aqui no Vivo no Comando, não importa. O que importa é que você pense na sua aposentadoria, ou seja, na qualidade de vida do seu futuro, tá bom? Bom, então como eu separei apenas 4 perguntas, essa agora será a última, uma aula aí um pouco mais curta. É a pergunta da Felícia Cristina. Ela pergunta o seguinte: sempre ouço falar sobre juros compostos, o que realmente eles são? Bom, juro composto nos foi ensinado na escola de uma forma, e quando a gente trata de investimento a gente simplifica isso. O juro composto ele é juro sobre juro, certo? O que agia antes de uma forma singular passa a agir de uma forma composta, certo? Ah, mas como assim, Rafael? É simples. Você investe R$1.000 e vai agir um juro sobre R$1.000, certo? No primeiro mês. No segundo mês, esse R$1.000, vamos supor, virou 1.100. Um exemplo. Virou 1.100. Agora, esse mesmo juro que agiu lá no começo, ele vai agir, só que ele vai agir em cima de 1.100. Então, ele age em cima dos 1.000 que você já tinha e agora em cima dos outros 100. Certo? Então, por que a gente fala juro composto? Porque ele está agindo 2 vezes sobre o mesmo patrimônio. Certo? E isso, ele explode o seu patrimônio quando você já chega num patamar aí mais elevado. Então é por isso que a gente sempre fala, você precisa ter disciplina no início do investimento, nos primeiros aí 5, 8, 10 anos, porque essa curva de juro composto ela ainda é pequena, mas depois, com o passar do tempo, ela explode o seu patrimônio, porque é juro sobre juro, certo? É juro sobre milhão, imagina só, né? Você ter um investimento que te pague aí juros sobre R$1.000.000. Quando é juros sobre 1.000, você quase não percebe, mas quando é sobre 1.000.000 já é gigantesco. E como é que você chega no 1.000.000? Começando do 1.000, certo? Então por isso que é preciso ter disciplina. Então, como o Einstein dizia, né? O juro composto se não for a primeira, é uma das primeiras aí maravilhas do mundo, porque ela é a única coisa que é capaz de multiplicar o seu patrimônio de uma forma exponencial, ou seja, juro sobre juro. Mas tá bom, Rafael, como é que eu faço para utilizar o juro composto ao meu favor? O tempo. É só com o tempo que o juro composto vai poder agir nos seus investimentos, no seu patrimônio, certo? Então você vai investir de forma correta nos ativos que você escolheu, certo? E posteriormente você vai ficar com esses ativos por um bom tempo. Esse tempo, esse longo prazo é que faz o juro composto explodir. É assim que ele atua no seu patrimônio. Se você ficar girando o patrimônio, ou seja, põe num dia, tira no outro, põe num dia, tira no outro, nunca vai existir esse juro sobre juro, certo? Então você nunca vai ter a benesse do juro composto. Então não adianta aí você ficar tentando acertar a hora de vender, a hora de comprar, ficar saindo e entrando com especulação, que você vai perder a maior ferramenta, que é o juro composto no longo prazo, certo? Bom, então essa foi a última pergunta, como eu disse, eu separei apenas 4 para a gente fazer uma aula um pouco mais objetiva, mais rápida. Espero que vocês tenham entendido todas as respostas. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder, certo? Se você quer ter, como eu disse no início da aula, a sua pergunta aí respondida aqui no nosso quadro, é só você nos enviar, como eu falei, através do nosso e-mail ou mandar nas nossas redes, que a gente vai separar e responder através dessas aulas, certo? Então, como eu mencionei, acabei de mencionar, não esquece de acompanhar a gente. Aí a gente está presente no Instagram, no Facebook e no YouTube, certo? E eu tenho certeza que através dessas redes vocês têm aprendido e transformado a vida financeira de todos vocês, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter participado de mais essa aula e nós nos vemos na próxima.